Durante o evento do tapete vermelho da segunda temporada de Andor, lá em Londres, Tony Gilroy, o renomado criador da série, surpreendeu os fãs e os críticos ao mencionar em conversa com o Business Insider que a Disney e a Lucasfilm estão desenvolvendo um projeto de horror ambientado no universo de Star Wars. A revelação, ainda não oficialmente confirmada pela Disney, abre um leque de especulações sobre como a franquia, que tradicionalmente é associada a aventuras épicas, heroísmo e conflitos entre Jedi e Sith, poderia mergulhar em territórios sombrios e psicológicos. Gilroy, cuja série Andor é celebrada por seu tom sério e focado em intrigas políticas, já havia brincado com a ideia de explorar gêneros inusitados em Star Wars durante a entrevista da SFX Magazine lá em março. Na ocasião, ele mencionou de forma descontraída que a possibilidade de existir uma sitcom ou até um filme de terror na galáxia muito distante seria interessante. Agora, porém, ele sugere que a Lucasfilm já estaria trabalhando ativamente numa narrativa de horror. Embora detalhes como o formato, se vai ser série ou filme, e o enredo permaneçam envoltos em mistério, a notícia reacende discussões aí sobre os limites criativos da franquia, especialmente após o sucesso de Andor, que provou que histórias sem Jedi, sabre de luz ou a força podem ressoar profundamente com o público. O universo de Star Wars é um mosaico aí de mitologias, culturas e ambientes que oferecem infinitas possibilidades para o gênero de horror. Um dos caminhos mais naturais seria explorar o lado sombrio da força e os segredos arcanos dos Sith. Rituais de necromancia, possessões por entidades cósmicas ou até mesmo a corrupção moral de personagens em busca de poder poderiam servir como um eixo aí narrativo dessas histórias. Imagina aí uma história onde, por exemplo, um grupo de exploradores descobre um antigo templo Sith esquecido e acabam desencadeando uma maldição que transforma seres vivos em criaturas deformadas, uma analogia aí a horrores Lovecraftianos, mas com uma estética aí de Star Wars. E se você tá curtindo o vídeo, ó, eu vou pedir para você deixar aquele like bacana e confere aí se você tá inscrito também. Essas duas ações não custam nada, isso vai ajudar demais o vídeo, fazendo com que o YouTube leve para mais pessoas. Agora, se você quiser ajudar financeiramente, você pode se tornar um membro, clicando no botãozinho aqui embaixo ou mandando um Pix para esse QR Code aqui também. Desde já, meu muito obrigado. Outra vertente promissora reside nas ameaças biológicas e experimentos mais obscuros. A franquia já possui precedentes para isso, como os Hack-Ghouls, criaturas zumbificadas que aparecem em Knights of the Old Republic, e também tem o vírus Blackwing, retratado no livro Troopers da Morte, que agora faz parte também do Legends. Uma narrativa de horror poderia seguir, por exemplo, uma equipe de cientistas imperiais em uma estação de pesquisa isolada, acidentalmente liberando aí um patógeno, uma doença mutante, transformando a tripulação em monstro. Esse tipo de enredo permitiria combinar tensão claustrofóbica com críticas à ambição destemida e desmedida do Império, tema que Andor também explora com maestria. Aí também outras ideias poderiam ser ambientes isolados e hostis, sendo um pilar de horror, e Star Wars tem cenários perfeitos também para isso. Naves espaciais abandonadas, como a Star Destroyer infestada de zumbis lá em Troopers da Morte, ou planetas desconhecidos com ecossistemas predatórios também seria uma boa ideia, semelhante ao planeta LV-426 lá de Alien. Poderiam amplificar aí essa sensação de desespero. Um exemplo prático também seria uma história de sobrevivência em um planeta onde a flora e a fauna acabam emitindo esporos alucinógenos, fazendo a tripulação que pousou ali, uma nave acidentada, alguma coisa do tipo, poderia enfrentar, e, não só nesses perigos externos, mas também a própria sanidade mental. Apesar do potencial, o projeto enfrentaria, na minha opinião, aí, alguns obstáculos. Primeiro deles, o tom e o público-alvo. Star Wars sempre foi uma franquia familiar, e um salto para o horror mais visceral pode acabar assustando parte da base de fãs. A solução talvez poderia ir, nesse caso, priorizar o suspense psicológico e horror mais atmosférico, evitando aquele sanguinolência, aquele gore excessivo. Filmes como o próprio que eu já citei, o Alien, principalmente Alien, o Oitavo Passageiro, e também The Thing, a Coisa, são exemplos de como a tensão pode ser construída sem toda aquela violência explícita, focando mais numa paranoia e numa desconfiança dos personagens. Outro ponto é a integração com o cânone existente. Uma história de horror precisa ela ser encaixada de forma orgânica ao universo, não só um spin-off forçado.
Uma abordagem eficaz seria situar a trama em períodos ou locais marginalizados da cronologia principal, ou em locais como os confins da Orla Externa, ou nos anos sombrios após a ascensão do Império, né? E projetos como o próprio Andor e Rogue One já demonstraram que histórias fechadas standalone podem enriquecer a mitologia sem depender de cameos ou referências muito óbvias, né? O famoso fanservice. E aí, por último aqui, desses perigos que precisamos tomar cuidado, seriam as expectativas dos fãs. Muitos associam Star Wars a temas como esperança, redenção, né? A gente tem o Jedi, a luz de Jedi e tudo mais. Enquanto o horror, frequentemente, lida mais com desespero e inevitabilidade. Para conciliar essa dicotomia aí, né? O projeto precisaria explorar histórias de resistência em meio ao caos. Por exemplo, um grupo de civis comuns lutando para sobreviver a uma ameaça desconhecida, personificando a resiliência que define a rebelião. Como eu já citei aqui nesse vídeo anteriormente, o livro Troopers da Morte, do escritor Joe Schreiber, que ainda faz parte do Legends, né, infelizmente, é um bom farol para quem imagina como o horror pode funcionar em Star Wars. A trama desse livro acompanha prisioneiros e tropas imperiais presos em uma nave infectada por um vírus aí que transforma humanos em zumbis. Essa sensação de claustrofobia, né, a deteriorização da sanidade mental e até a aparição de um Darth Vader aterrorizante mostram que o universo tem espaço para o macabro. A Disney, por exemplo, poderia resgatar elementos desse enredo, adaptando para uma audiência, né, que curte esse tema, incorporando temas como a desumanização do Império. Outro exemplo muito bom, já fugindo de Star Wars, seria o jogo Dead Space, da EA Games, né? E também oferece aí um manual prático de sobrevivência espacial de horror. A narrativa se passa em uma nave mineradora infestada por necromorfos. São criaturas mutantes criadas a partir de corpos humanos. E aí, enquanto o protagonista, né, o Isaac Clarke, ele enfrenta não só os monstros, ele também acaba tendo alucinações causadas por artefatos alienígenas, chamados Markers. A mecânica de Dead Space enfatiza o isolamento, a escassez de recursos e a degradação psicológica, elementos que Star Wars poderia emular no seu contexto próprio. Imagina aí, por exemplo, uma equipe de engenheiros da Aliança Rebelde investigando uma ruína desconhecida, apenas para descobrir que ela abriga uma inteligência ancestral corrompida pelo lado sombrio. Uma ameaça que desafia não só as suas vidas, mas a sua compreensão da força. Essa incursão de Star Wars no horror vai ser um teste muito legal para a franquia. Projetos como o Andor provaram que a saga pode transcender de fórmulas repetitivas, abordando temas mais complexos, como, né, em Andor a gente tem a opressão, a espionagem e os custos morais da guerra. Um projeto de terror bem executado não apenas expandiria o escopo criativo de Star Wars, mas também atrairia novos públicos, ansiosos aí por narrativas mais maduras e mais intensas. Para ter sucesso, a Lucasfilm deve aprender com obras como Troopers da Morte e até Dead Space, que equilibram tanto o horror quanto a contação de história, né? O storytelling sem sacrificar sua identidade. Se o projeto priorizar a atmosfera, a mitologia e personagens mais multifacetados e bem construídos, em vez de sustos baratos e fanservice, a gente pode inaugurar aí uma nova era para a franquia, hein? Afinal, como o Gilroy destacou, Star Wars é um universo onde um criador certo, no momento certo, com a vibe certa, pode realizar qualquer visão. Resta saber se o medo, em meio às estrelas, encontrará seu lugar ao lado da esperança. Mas comenta aí o que você acha desse projeto. Você tá com medo disso? Ou você acredita que Star Wars pode sim ter uma obra de horror muito bem executada? Novamente, não se esqueça de deixar aquele like, confere aí se você já está inscrito. E muito obrigado por chegar até aqui. Valeu e alô!